As eleições para a reitoria da Unicamp ocorrem em um momento crítico do país, no qual vivemos retrocessos importantes na visão dos governantes quanto ao papel do Estado no financiamento de políticas públicas e de setores estratégicos para o desenvolvimento nacional e a preservação de direitos conquistados. A aprovação pelo Congresso Nacional do teto de gastos públicos terá impacto direto nas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e assistência, dados os cortes que afetaram o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, incidindo no CNPq, o Ministério da Educação, incidindo na CAPES, e o Ministério da Saúde, incidindo nos recursos do SUS, do Sistema Único de Saúde. Também presenciamos uma crise aguda de legitimidade das instituições, em que as percepções da sociedade sobre a função das instituições públicas são predominantemente negativas, questionam o uso dos recursos públicos, apontam a ineficácia de suas atividades, retiram a credibilidade em suas funções. A universidade pública sofre uma grave ameaça. A Universidade de Campinas vive um dos seus mais difíceis momentos de toda a sua trajetória. Os tempos atuais são de defesa contundente da universidade pública e de sua autonomia. E esse é o campo no qual a nossa candidatura se apresenta: a defesa da universidade pública, gratuita, democrática e inclusiva. A crise econômica e a redução orçamentária, a pressão pela privatização do ensino público, a demanda pelo acesso ampliado ao ensino superior e a premência de medidas mais inclusivas, a ampliação de respostas qualificadas aos problemas apresentados pelo país, esses são alguns dos desafios que nos motivam a apresentar um programa que responde ao nosso compromisso com a sociedade e o compromisso com a excelência no ensino, na pesquisa, na extensão e na assistência. Temos também um claro compromisso com a democracia na universidade. A universidade deve ser o terreno da pluralidade de ideias, onde o contraditório tem espaço, no qual o argumento e o diálogo permeiam as distintas visões e posicionamentos. Mais ainda, a nossa proposta se estrutura em torno de ações que serão pautadas pelo amplo e intenso diálogo com professores, pesquisadores, funcionários e alunos ao longo do mandato. Afirmamos a democracia e a convivência democrática. O que o senhor, a senhora, como reitor ou reitora da Unicamp, pretende fazer sobre essa questão, ou seja, o não cumprimento da promessa do governo quando da aprovação da criação da FCA? Essa resposta, ou essa pergunta feita pela Unicamp, ela permite que eu afirme um ponto que a nossa candidatura tem apresentado regularmente. A reitoria da Unicamp, ela necessita ter um papel político contundente nesse momento. Nós vamos nos relacionar com os poderes públicos aqui do Estado, com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, no sentido de demonstrar o nosso papel, a nossa importância, os nossos resultados, as nossas perspectivas de contribuição ainda maiores para o desenvolvimento do ensino superior aqui do Estado de São Paulo e a produção de conhecimento com impacto amplo. Mas, sobretudo, nós temos que reforçar o papel do CRUESP e das demandas relativas ao aumento da porcentagem de arrecadação junto ao governo do Estado. Essa demanda do 0,05% não é só nossa, há demandas da USP, há demandas da Unesp, né? E essa é o sistema de ensino superior do Estado depende dessa atuação conjunta do CRUESP, no sentido de que ele se mantenha o principal sujeito político de defesa das condições de funcionamento do sistema público de ensino superior aqui em São Paulo. Nessa fala final aqui, nem sei se todos conhecem minha trajetória, mas não custa aqui lembrar muito rapidamente os meus 30 anos de professora de ciência política da universidade e também mais alguns como aluna, completando 40 anos de Unicamp, né? O que me dá uma adesão enorme à instituição, adesão ao seu funcionamento e uma preocupação também grande com aquilo que vem acontecendo com a Unicamp, né? O que vem acontecendo com a Unicamp? Uma grave crise, o esgarçamento de relações acadêmicas, e quando alguém me pergunta sobre a motivação para ser candidata num contexto como esse, eu tenho sempre dito, é o meu dever com a universidade que ainda pede algo mais de quem está aqui há tanto tempo, né? Nós, na nossa proposta, nós não entendemos que para esta crise e para este contexto, né, turbulento em que vivemos, não basta apenas uma gestão eficiente. Isso não é suficiente para a universidade, né?
nós temos que ousar, né? Nós temos uma crise financeira, nós temos uma crise orçamentária, nós temos recursos reduzidos, mas nós não somos meros contadores ou meros contabilistas. Não adianta fazer uma gestão eficaz para dar apenas preocupação às contas. Nós temos que, de fato, ousar. O professor Darcy Ribeiro, quando fez o projeto da Universidade de Brasília, era exatamente nisso que ele se colocava, né? Tem que ter uma certa ousadia no planejamento durante a crise, para que, quando ela se amenize, você coloque e implante projetos amplos, projetos responsivos à sociedade, projetos que respondam não apenas ao contexto brasileiro, mas que respondam àquilo que a ciência, que a tecnologia, que o conhecimento tem colocado para nós. Então, esse é o nosso programa de gestão. Um início ousado, planejando com toda a cautela e cuidado, valorizando o funcionamento que temos hoje com as pessoas, mas um planejamento que ali, quando a crise estiver mais amenizada, nós tenhamos a possibilidade de ser realmente uma universidade responsiva à sociedade brasileira e à sociedade contemporânea que nos coloca as questões da fronteira do conhecimento para resolver. A pergunta é de Ana Maria Sampaio. O que difere o seu programa das propostas dos outros candidatos? Muito bom, ótimo. Ana, né? Ana, o que difere a nossa proposta são várias coisas, né? Mas acho que, fundamentalmente, o fato de que a nossa proposta se baseia em valores muito específicos. O primeiro deles é a visão humanista que nós temos da universidade. E a valorização das pessoas, professores, funcionários e alunos, né, que constituem a dinâmica da Unicamp. Né? Essa visão humanista é o que vai conduzir, em boa medida, as nossas ações imediatas com relação aos problemas que hoje a Unicamp passa, como as demais na ampliação. O segundo valor que nos difere é a ideia de responsabilização social. Nós temos que cada vez mais responder à sociedade brasileira, ao contexto brasileiro, sobre as demandas que se colocam para nós como universidade pública. E a responsabilização não é apenas sobre o contexto nacional, ela é sobre as perguntas que a própria ciência, a tecnologia e o pensamento nos colocam. Nós temos que responder mais, respondemos muito, mas temos que responder mais e melhor ainda sobre essas demandas, né? Nós temos uma diferença muito clara na proposta de inclusão, né? Nossa candidatura é favorável à política de cotas. As demais candidaturas têm ajustes apenas ao que existe, né? São ajustes de pontuação, a ampliação de programas menores existentes, e nós queremos, de fato, uma ampliação efetiva. A universidade, para nós, tem que ser gratuita, autônoma e inclusiva, né? E nós queremos manter essa universidade na forma como ela está organizada, com respeito às instâncias deliberativas que existem, mas com uma ampla rede de comunicação para consulta, para sugestões, para propostas, para o diálogo com a comunidade universitária. Nós entendemos que é isso que vai dar subsídio cada vez mais importante para as deliberações que ocorrem nas instâncias existentes da Unicamp. Obrigada. Boa noite a todas e todos. Nós gostaríamos de questionar, eu sou a Carolina, faço curso de Pedagogia lá na Faculdade de Educação. Nós, da SE, gostaríamos de questionar como os planos das candidaturas, né, à reitoria, principalmente no sentido de financiamento, vai afetar o Hospital das Clínicas, e diretamente assim, as condições de trabalho e atendimento, porque a gente não pretende, né, e nem a gente vai deixar a Unicamp passar pela mesma situação absurda que passou a HU da USP, com a proposta absurda de desvincular o HU da universidade, promovida ali pelo reitor Zago. Então, é uma pergunta aí que a gente acha pertinente. Agradeço a pergunta do DCE. A pergunta foi como é que o contingenciamento vai afetar o Hospital das Clínicas. Nós não cogitamos contingenciamento que afete as atividades básicas fundamentais do hospital, né? A área da saúde é financiada 2/3 pelo orçamento da universidade. Apenas 1/3 vem do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, que, aliás, alguém já falou aqui, mas não custa reafirmar, ele não é reajustado há 3 anos. Né?
No programa, nós colocamos isso como uma das formas, uma das saídas que nós temos para ampliar as possibilidades de financiamento da própria universidade, aqui da área de saúde, né? Nós vamos, sim, conversar, um diálogo com o Ministério da Saúde para buscar esse reajuste. É claro que nós vamos dar de frente com um corte de gastos, mas nós temos que ir em busca, sim, do reajuste do SUS, né, para o hospital. É preciso, inclusive, buscarmos novas formas de financiamento para todo esse complexo que é coordenado pela FCM, que atende, que não apenas enfim, o HC e os outros hospitais aqui, mas é todo o complexo que nós temos de atuação com os AMES que estão aqui, e com o Hospital de Sumaré. Uma das formas é a FASCAMP, né? A fundação recente vinculada a serviço de saúde. Nós vamos apoiar, sim, o fortalecimento da FASCAMP como uma das formas de financiamento adicional para a área, para esse setor que é tão importante. O que é importante dizermos aqui, né? Nós não propomos a autarquização do HC, né? Isso é um projeto político, né? Não vamos propor isso. O HC, ele atinge um contingente importantíssimo da população com o seu atendimento. Esse contingente vai ampliar-se ainda mais com a crise que está aqui, né, com a população de baixa renda, e ele é um terreno prático valiosíssimo de ensino para os nossos quadros e pesquisadores. Então, ela tem que continuar conosco, o HC tem que continuar conosco, nos moldes em que está, mas em busca de financiamento novo. Professora, por favor, identifique. Ela está identificada e ela é longa. A senhora tem se referido em várias instâncias, quem faz é o professor Munir do IQ. A senhora tem se referido em várias instâncias, CBN, Sabatina, debates, FCA, FOP, que houve uma expansão significativa de contratações docentes a partir de 2013, que isso tem servido de reserva estratégica de recursos humanos. Embora possam haver discordâncias quanto a que podemos chamar de expansão significativa de contratações, suas afirmações nos levam a concluir que preferiu-se aumentar os quadros, a melhorar condições salariais de trabalho e de promoção por mérito dos docentes que há muito prestamos seus serviços à universidade. Um exemplo claro disso é o contingenciamento das promoções verticais, o que tem impactado negativamente os novos docentes. Como a senhora explica seu endosso a esta opção administrativa? Pois não. Ok, professora, posso responder? por favor. Não, só um minutinho. Preciso da pergunta aqui, porque ela é grande. Sim, ela é de fato... eu considero que essa gestão, que termina agora em abril, ela teve, sim, como uma das suas principais ações, recompor um quadro docente que há muito tempo não se recompunha, né? Na gestão anterior, pouco se fez com relação à recomposição de quadros. E nós chegamos a um patamar baixo ali de possibilidades de ampliação do ensino, de tocar as atividades cotidianas da universidade, muito deficitário. Então, quando nós chamamos a atenção para os pouco mais de 450 docentes que foram contratados nas várias áreas, com um diagnóstico importante, inclusive, dessas várias áreas, nós estamos dizendo que essa é uma reserva estratégica neste momento de crise, porque nós não conseguiríamos dar conta de fazer a mesma política neste momento de redução orçamentária. Infelizmente, não conseguiremos. E aqui tem uma opção clara, né? Uma opção clara de recompor quadros de uma universidade, de recompor mentes, de recompor cabeças pensantes, não apenas os seus salários. É óbvio que isso é importante, é óbvio que o gestor tem que pensar no reajuste do seu salário, mas é muito mais óbvio ainda que é necessário você recompor a capacidade acadêmica, a capacidade intelectual, a produção científica de uma instituição, que é uma universidade, para você dar conta das respostas fundamentais para a ciência, para a tecnologia, para o pensamento como um todo. Então, de fato, né, essa é uma reserva estratégica importante, essa é uma das principais ações que essa gestão teve, é com isso que qualquer gestão que começa em abril, qualquer gestão conta para o sucesso da universidade. Imagino que seja Renata Lopes Prates. Caso eu tenha invertido, por favor, me corrija. Do SIC. Tem, inclusive, o endereço eletrônico. Caso não fosse eleito ou eleita pelo voto da comunidade, mas fosse indicado ou indicada pelo governador,
você aceitaria? Repito, caso não fosse eleito ou eleita pelo voto da comunidade, mas você fosse indicado ou indicada pelo governador, você aceitaria? Bom, essa resposta poderia ser curtíssima, e ela é, de fato, né? É não, caso eu não fosse eleita, eu não, pela comunidade, eu não aceitarei ser nomeada pelo governador, indicada pelo governador. Ela pode ser curta, mas eu acho que aqui vale uma observação, vale uma reflexão, né? Que é o respeito às regras democráticas que a universidade tem que ter, que é o respeito aos processos deliberativos, que é o respeito à escolha, que é o respeito à consulta, e que é isso que faz com que a Universidade de Campinas, a universidade pública como um todo, mas que a Universidade de Campinas tem conseguido dar conta do seu funcionamento, do seu sucesso. Nós temos seguido uma trajetória regular, né, no que significa respeito à democracia. Nós nunca infringimos regras graves. Se isso ocorresse, seria uma infração gravíssima na trajetória, na história dessa universidade. O respeito às regras democráticas tem sido algo cada vez mais colocado no caso do país, né? Nós temos visto uma série de exemplos de como isso ainda é um problema na consolidação da democracia brasileira. E nós temos mais do que obrigação e mais do que tarefa, né, de dar conta de, aqui internamente, nos pautarmos pelas regras de convivência democrática, pelas regras de funcionamento democráticas, pelas regras deliberativas também democráticas. Então, não aceitarei se eu não for eleita pela comunidade.